Espionagem, gente, isso é um assunto fascinante. E o New York Times botou hoje uma matéria daquelas que nós jornalistas adoramos ler, porque mostra um nível e uma dedicação de apuração que a gente vê cada vez menos na imprensa no mundo em geral. Eles mantêm essa tradição muito forte, é de aplaudir mesmo. Essa apuração evidencia como o Brasil foi usado como, deixa eu usar uma palavra própria, como uma espécie de celeiro, no qual a Rússia, seus serviços de espionagem, plantaram uma operação. E segundo a apuração do New York Times, essa operação transformou o nosso país numa espécie de, como eu disse, de celeiro, de fábrica, de local de onde sairiam agentes com identidades brasileiras, reais, quase todas bem documentadas, para operações, e isso não está muito claro, não parece que ainda não chega, ou não conseguiram ser realizadas. Mas confira a reportagem. A operação russa, segundo reportagem do jornal The New York Times, não tinha o objetivo de espionar o Brasil, mas utilizar o país como ponto de partida para a elite de seus espiões, os chamados ilegais. Esses agentes conseguiam documentos, muitos originais, de certidões de nascimento a títulos de eleitor. Criavam históricos de vida e, uma vez brasileiros, entravam mais facilmente nos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio. Para isso, viveram anos sob disfarce. A modelo de olhos azuis, o dono de uma joalheria, um estudante aceito numa universidade americana, um pesquisador brasileiro que conseguiu trabalho na Noruega e um casal que se mudou para Portugal, todos descobertos pela Polícia Federal. O trabalho de contra-inteligência se espalhou por 8 países, entre eles Estados Unidos, Holanda e Israel. Ao longo de 3 anos, a Polícia Federal descobriu pelo menos 9 agentes russos ativos no Brasil. Desses, ao menos 2 foram presos. Os outros voltaram para a Rússia. Segundo o New York Times, o Brasil era o lugar ideal para os espiões escolhidos por Putin. O passaporte brasileiro é um dos mais aceitos no mundo, permitindo viagens sem visto para quase tantos países quanto o americano. Alguém com traços europeus e um leve sotaque dificilmente se destacaria no Brasil multiétnico. Outro caso recente também evidencia o uso do Brasil como palco para a atuação de grupos estrangeiros. O Departamento de Estado norte-americano está oferecendo uma recompensa de até 10 milhões de dólares por informações que levem à interrupção dos mecanismos financeiros do Hezbollah na tríplice fronteira do Brasil, com Argentina e Paraguai. A inteligência americana afirma que financiadores na América do Sul arrecadam recursos para a organização extremista sediada no Líbano por meio de lavagem de dinheiro, tráfico, comércio ilegal e contrabando. Segundo as autoridades, o Hezbollah também obtém receitas de atividades comerciais, incluindo a construção civil, importação e exportação de mercadorias e vendas de imóveis. Em 2024, a ministra da Segurança argentina, Patrícia Bullrich, reforçou as suspeitas ao afirmar que o libanês Hussein Ahmad Karaki é o chefe de operações do Hezbollah na América Latina e que ele teria recrutado pessoas no Brasil. Segrilo, a gente tem a sensação que o Brasil não é exatamente o lugar onde segredos vão ser espionados e desvendados, mas oferece infinitas oportunidades de consolidar operações secretas por conta de algo que é óbvio. É muito fácil conseguir um documento qualquer no Brasil. O Lorival ou eu podemos a qualquer momento obter uma outra carteira de identidade em outro estado, até com outro nome, isso não é difícil, e cria então, no fundo, um caldo de cultura no qual essas organizações ilegais, que o que os russos fazem é ilegal. O que, evidentemente, as organizações, seja Hezbollah ou quem for, fazem também é ilegal. O Brasil é o país das oportunidades, então. Nesse sentido, sim, porque é um país muito grande, né? Nós temos uma tradição de acolher muita gente de fora, ondas migratórias. Não somos mais uma ditadura militar com um controle excessivo. E, principalmente, o que foi colocado na reportagem, né? O passaporte brasileiro, o brasileiro geralmente não sofre muita discriminação no estrangeiro. Então, é favorável se eles conseguirem ir para fora
como brasileiros, né? Mais do que sendo russos ou até algumas outras nacionalidades. Então, eles descobriram mesmo aqui uma janela de oportunidade e começaram a explorá-la. Segrilo, deixa só aproveitar mais e te pedir para trafegar, antes de passar passagem para o Lorival, estou pedindo licença ao Lorival aqui do meu lado. Quanto que os russos ainda apostam de fato no estabelecimento dessas redes de espionagem? Olha, os russos têm uma tradição histórica, né, dessa questão para começar, um Estado policial, né, vamos dizer, desde a época czarista, né, era um Estado policial, na época da União Soviética também, e um pouco já na época czarista, com algumas organizações, mas principalmente na época soviética, foi muito forte em termos, inclusive, de espionagem no exterior, mas muito forte a União Soviética. E o Putin, como um espião, fortaleceu essa tendência na Rússia atual, né? Principalmente a partir da recuperação econômica dos anos 2000. E esse setor de segurança está tendo uma prioridade muito grande dentro da Rússia. Então, é uma das grandes potências também nesse campo. Na história da espionagem, eles têm êxitos formidáveis. Por exemplo, o roubo da bomba atômica. Por uma rede de espiões, alguns deles, como se diz no vocabulário anglo-saxão, que são esses brasileiros. Os sleepers. Tem os filmes, aliás, um filme com o Kevin Costner e o Gene Hackman, que é exatamente isso. O Kevin Costner é, na verdade, um dos personagens centrais do filme, mas ele é um russo criado nos Estados Unidos e que depois ocupa um cargo importante para ele. Eu não vou dar spoiler, o filme é velho, mas assim mesmo não vou dar spoiler. Agora, o que você tem trazido de resultados concretos para a Rússia? Bem, essa história dessa investigação, ela começou em 22, quando a CIA, né, percebeu, junto com investigadores holandeses, né, que um desses brasileiros, entre aspas, tinha feito uma pós-graduação na Johns Hopkins em Nova York e estava se inscrevendo para ser estagiário, né, no Tribunal Penal Internacional, quando estava começando a investigação sobre crimes de guerra do Putin, que levaram ao mandado de prisão contra ele, né? Então, por aí você vê a natureza do trabalho, assim, ir lá e entender, acompanhar, interceptar, né, investigações que são muito estratégicas para o governo russo, né, que dizem respeito ao seu chefe. Mas eles também trabalham muito na difusão de notícias falsas, né, e na interferência em eleições. Então, na Romênia, agora teve de ser anulada uma eleição, porque houve uma propaganda ativa da Rússia em favor do candidato pró-Putin, né? Eles atuam na França em favor da Marine Le Pen, na Alemanha em favor da Alternativa para a Alemanha, na Eslováquia está lá o Robert Fico, que é apoiado por eles, é primeiro-ministro da Eslováquia, na Hungria o Viktor Orbán, né? Na Áustria eles atuam, na Holanda, em todo lugar eles têm o candidato deles na Europa. Isso não é pouca coisa. Eles interferiram na eleição americana de 2016. Né? O Wikileaks entregou para os russos entregaram para o Wikileaks, né, a quebra do sigilo do banco de dados da campanha da Hillary Clinton, né? E fizeram muita campanha contra a Hillary, porque ela era muito mais dura contra a Rússia do que o Putin. Então, eles têm uma atuação global mesmo, né, nos países, e eles conseguem resultados, sim. Por exemplo, a eleição do Trump teve uma contribuição grande em 2016 dos russos. Agora, isso vem de um departamento de contra-informação clássico, desde a época do czar, como o Segrilo estava mencionando. Há documentos forjados pela polícia política do czar que até hoje têm relevância política, como os protocolos de Sião e por aí vai. Eu não quero me estender muito longe na história e no peso que os serviços secretos russos sempre tiveram no Estado russo, no Estado soviético que tem agora, mas tentar ver por você, Segrilo, quão forte ainda é a aderência da política
russa a dispositivos como esses, do Sleeper, das redes de ilegais, ou no mundo tão digitalizado da inteligência artificial e do tratamento de bilhões, zilhões de dados, isso está perdendo importância? Não, eu acho que o toque humano, até nesse campo também da espionagem, ainda é fundamental. É claro que agora existem os meios eletrônicos, né, cada vez mais fortes, mas os russos estão investindo em todos esses setores, tanto nos meios eletrônicos, como citou o Lorival, quanto nesse tradicional método russo de agentes humanos, né? Inclusive em termos de longo prazo, né? Não são espiões que vão ali para tentar imediatamente, são pessoas que são colocadas lá por anos e anos, né? Os chamados toupeiras, né? E que de repente são ativados quando se acha que o seu trabalho vai ser mais útil. Então, os russos, principalmente como eu falei agora com Putin, né, que vem exatamente desses meios, está acostumado a isso, valoriza demais esse trabalho dos setores de segurança, tem chamado cada vez mais os chamados silaviki, ou seja, os membros do setor de segurança para o seu governo, mais do que no início, quando ele ainda equilibrava com outros setores, como liberais, etc. Mas está cada vez mais forte o peso dos chamados silaviki, né? Os homens do serviço de segurança, e eles investem também nesse setor tradicional, né? Em termos de guerra, fala-se muito na chamada doutrina Gerasimov, né? Que é o chefe do Estado-Maior russo, que prega meios de guerra não meramente militares, mas utilizando vários outros métodos do que a gente chama de guerra híbrida, né? Métodos políticos, métodos culturais de infiltração, né? De guerra assimétrica, e essa é a estratégia que eles estão usando agora.